Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende do horário que você vai estar me ouvindo. Eu sou Azoil Zé Rebinato, sou psicólogo, trabalho por videoconferência. Meu telefone é 21 99995 0616 e resido na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. E estou desejoso de deixar um texto para a sua reflexão neste momento. Eu quero falar sobre diagnósticos que destroem vidas. Eu vou repetir: diagnósticos que destroem vidas. É isso mesmo. Preliminarmente, trago à sua memória os relatos dos amigos de Jó, contidos no livro bíblico do mesmo nome, diante das sucessivas tragédias enfrentadas pelo patriarca bíblico, como a perda dos filhos e das filhas, a perda dos seus trabalhadores, a perda de inúmeros animais e, por último, a perda da própria saúde. Vieram seus amigos para consolar aquele homem em meio às suas terríveis crises. Eles vieram de longe, eram seus amigos. Registrando aqui que Jó era um homem rico, muito rico, era uma pessoa íntegra e cheia de espiritualidade. Era um homem de fé. Diante do seu intenso sofrimento, os seus conselheiros permaneceram 7 dias em silêncio, ouvindo o homem enlutado. Foi o melhor que fizeram, porque quando começaram, cada um deles, oferecer o seu diagnóstico sobre a situação daquele homem de fé e perdedor, o quadro de Jó piorou terrivelmente, levando-o à exaustão, porque maus diagnósticos proporcionam mal-estar. Imaginem diagnósticos equivocados. Eu penso que a maioria de nós, e vocês que estão me ouvindo agora, já passaram por diagnósticos falsos, equivocados, e eles são destruidores mesmo. Quando não destroem, deixam marcas em nossas vidas. Todos nós já experimentamos isso, começando com os pais e mães, rotulando seus filhos e filhas, fazendo, por exemplo, comparações, desrespeitando a individualidade deles e delas, realçando os pontos negativos de maneira intensa e repetidamente, causando estragos duradouros para os seus descendentes, para as suas proles. Etiquetar meninos e meninas com nomes e frases pejorativas pode inibir o desenvolvimento saudável desses indivíduos. A repetição de nomes negativos se transforma em crenças e em prognósticos e podem se concretizar posteriormente em adultos birrentos, chorões, pessoas teimosas, lentas, preguiçosas, encrenqueiras, indisciplinadas, desorganizadas, outras vezes tímidas, intolerantes
E por falar em intolerância, os nossos dias se caracterizam por pessoas intolerantes, não é verdade? Pois bem, a rotulação significa a coisificação das pessoas. Estamos falando de adjetivos negativos. Contudo, exagerar nos adjetivos positivos também pode ser perigoso. Se bem que o nosso enfoque aqui é nos diagnósticos negativos. Em se tratando de diagnósticos, os familiares, como disse Jesus, podem ser os nossos principais inimigos. Outra área que pode ser tóxica, não menos importante em nossa reflexão, é a área da religiosidade, considerando que algumas instituições religiosas são apaixonadas pela implantação de culpas e na oferta de diagnósticos por leigos e clérigos profundamente adoecidos em delírios e em alucinações. Quem se submete às orientações de pessoas nesse estado está correndo sérios riscos de diagnósticos falsos. E as pessoas em crises e psicologicamente desprotegidas geralmente se agarram em diagnósticos fabricados por mentes desequilibradas, com a transferência dos seus fantasmas, com projeção dos seus monstros interiores para os seus ouvintes, para os seus consulentes. Pessoas tóxicas geralmente geram ambientes também tóxicos e intoxicam os que buscam socorro, os que buscam ajuda. Trata-se de um terreno fértil, esse terreno da religiosidade, fértil para o charlatanismo, para manipulações e o domínio dos vulneráveis que já se encontram sobrecarregados e confusos, e as possibilidades terapêuticas são prejudicadas e são reduzidas. E pode chegar um momento em que não há mais possibilidades terapêuticas, em última instância. Entretanto, apesar desses riscos, é inegável a importância da espiritualidade do paciente em conjunto com os saberes das diferentes áreas da saúde para a recuperação do indivíduo, do paciente. São conhecimentos que se unem para o bem-estar dos interessados. Esse é o entendimento dos profissionais de saúde da modernidade, unindo ciência e fé para a promoção da vida plena, com diferentes lentes e diferentes perspectivas, utilizando a sinergia existente entre ciência e espiritualidade. E derradeiramente, desejo registrar aqui sobre diagnósticos equivocados pelos profissionais de saúde, que, movidos pela ansiedade antecipatória, se transformam em fontes de neuroses iatrogênicas, com afirmações imprudentes e irresponsáveis, rotulando e marcando os seus pacientes. Diagnósticos apressados promovem perturbações mentais, e foi isso que levou Karl Kraus a dizer
que uma das doenças mais comuns é o diagnóstico. Pessoas etiquetadas com diagnósticos inadequados têm a tendência de serem habitadas por uma vozinha desconfortável que fragiliza mais ainda a quem já está sofrendo com quadros de ansiedade, fobias, depressão e ideação suicida ou ideias suicidas. Mesmo os profissionais devidamente qualificados devem entender que as incertezas e as leis das probabilidades continuam existindo e que os seus pacientes são seres únicos e singulares. Como dizia minha avó, prudência e caldo de galinha nunca fazem mal. E em considerações finais, recomendo os devidos cuidados e revisão dos diagnósticos recebidos em sua família, em sua religião e pelos profissionais de saúde. Quero dizer que duvidar nesse caso significa buscar a verdade. Podemos estar sofrendo em função de diagnósticos errados lá de trás. E ainda as feridas continuam abertas. Feridas abertas pelos familiares, aberta por pessoas bem intencionadas, mas despreparadas, ou por pessoas mal intencionadas também, ou por pessoas devidamente qualificadas, legitimamente constituídas, mas são seres humanos. Como seres humanos, erram. Eu desejo saúde para você, saúde plena, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. O meu abraço e tudo de bom.